Cumprimento a todos e todas que estão aqui no canal do PPGPE, o nosso programa de pós-graduação profissional em educação. Eu sou o professor Tiago Ingracia Pereira, professor do curso, atual coordenador do programa, e nós estamos iniciando aqui, nesse espaço, uma série de encontros, uma série de reencontros, por que não? Um conjunto de bate-papos, para dar visibilidade àquilo que de mais precioso uma instituição formativa tem, que são as pessoas, que são as suas trajetórias, que são os seus sonhos, que são as suas realizações. E nesse sentido, o nosso programa, que é um programa que está em atividade desde 2015, passa a já ter uma história que, se não é muito longa, ela também já é bastante intensa. E ela tem, então, produzido experiências que nós queremos, de alguma forma, aproveitar esse espaço, aproveitar o contexto das redes sociais para ir divulgando. Então, nós estamos inaugurando nesse espaço os diálogos do PPGPE, que tem a intenção de transformar um pouco e dar visibilidade a essas experiências e essas pessoas que formam o nosso programa. E para minha alegria hoje, eu estou aqui com 3 professoras, 3 egressas do nosso programa, que fizeram mestrado conosco nas primeiras turmas que foram construindo a nossa experiência. E são pessoas que acabaram também tendo um lugar muito especial nessa construção do PPGPE, seja pela sua contribuição, como todos e todas das suas turmas deram, mas também porque elas continuaram seu percurso formativo em nível de pós-graduação nos seus estudos de doutorado na área da educação. Então, nós estamos aqui com as 3 professoras, que elas mesmas vão se apresentar, né? As pessoas têm que dizer a sua palavra, e eu quero, então, fazer um convite, né? Para que elas possam, então, nesse primeiro momento, né, para a gente saber com quem é que a gente está falando, tá? E na sequência a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência que elas tiveram no nosso curso de mestrado profissional em educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim, e depois o que elas continuam pesquisando, o que elas continuam militando no campo da educação, porque para nós também a educação é um compromisso político, né, de afirmação da educação pública, de valores democráticos e da formação de pessoas com qualidade não apenas científica, que é bem importante, tá? Mas também com uma sensibilidade para questões sociais e que as pessoas possam contribuir para uma sociedade mais justa e mais digna. Professora Tanara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem é você, Tanara? Então, meu nome é Tanara Terezinha Fogaça Zatti, eu sou professora da rede pública do Estado de Santa Catarina, atuo pela Fundação Catarinense de Educação Especial no CAESP de Ponte Serrada, que é vinculado à APAE, e trabalho com pessoas com deficiência intelectual, né, jovens, adultos, idosos com deficiência intelectual. No momento, estou atuando na coordenação pedagógica, mas já atuei em várias turmas, em vários contextos no município de Ponte Serrada. Que bom, bem-vinda. A Tanara, inclusive, é a nossa embaixadora do PPGPE naquela região de Santa Catarina. Ela tem nos ajudado muito que outras pessoas da cidade, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, Tanara, também venham estudar conosco, né? O que abrange uma área maior do PPGPE, que é focado no desenvolvimento regional do norte do Rio Grande do Sul, mas que também, pela sua oferta pública e gratuita, acaba atraindo pessoas, né, de Santa Catarina, do Paraná, né, os nossos estados vizinhos aqui do Sul. Professora Marlina, que bom estar contigo. Acho que tem que ligar teu som, Marlina. Sim. Olá, Tiago. Olá também a todas, todos e todas, as minhas companheiras que estão neste momento bem importante e que eu acho super rico, Tiago. E é uma oportunidade também de alguém que fez universidade pública fazer uma devolutiva. Sempre gosto desses momentos porque é um compromisso. Eu estive nesse espaço público, eu fiz uso, né, da educação pública e nada mais justo de devolver um pouquinho às pessoas. Eu sou uma erechinense, radicada no estado de Santa Catarina, na cidade de Brusque, há 10 anos. E conheci o programa via internet. Engraçado que desde que havia saído de Erechim, eu nunca tinha dado atenção à Universidade Federal da Fronteira Sul, porque eu já tinha passado da fase de graduação e já morava fora.
e um belo dia eu entro na página e tem um edital aberto para a primeira turma do mestrado profissional em educação. Me inscrevi. Sou coordenadora pedagógica nesta rede, né, em Brusque, há 10 anos, e neste ano, Tiago, fui eleita vereadora, né, neste município também, que é um movimento importante, que vai me levar a pensar educação num outro âmbito também, que me orgulha muito. Que bom, que bom. Então nós temos uma erechinense, né, que está em Brusque e que fez um movimento contrário, né, da Tanara, que está lá em Santa Catarina e vinha para Erechim. Né? Então são esses movimentos. E dentre tantos movimentos de vida, também tivemos aqui conosco a professora Ana Paula, né? Professora Ana, que bom também te ver, estar aqui. Bom dia a todos e todas, as colegas egressas também do PPG, ao professor Tiago, que eu tenho uma admiração muito especial por toda a trajetória de vida, né, que tem também lutado pela educação, que a gente sabe muito bem disso. Bom, eu sou professora estadual, atualmente agora com 20 horas, né, e sou professora da Unideal e Getúlio Vargas. E eu posso dizer que eu sou professora da Unideal de Getúlio Vargas graças ao mestrado profissional em educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Que foi uma ponte para a ascensão, então, ao ensino superior. Sou professora de várias disciplinas do curso de Pedagogia, sou professora também de uma turma de Ciências da Natureza, porque eu não consigo abandonar a questão da escola básica, né, e pública. Então, sou apaixonada pela escola pública. Era coordenadora do ensino médio e curso normal até o ano de 2020, e daí, devido ao doutorado, então, eu tive de abandonar todo esse aspecto de trajetória formativa de professores, que eu também defendo desde a minha dissertação de mestrado, né, que a minha ênfase, minha pesquisa, ela se baseou, então, no ensino médio e curso normal. Então, com muito orgulho, eu sou uma defensora da formação docente. E continuo nessa trajetória também. Que bom, que bom. E sabe, Ana, que o curso de mestrado profissional, ele muitas vezes ainda suscita algumas dúvidas nas pessoas que querem fazer um mestrado. Afinal de contas, né, por que tem mestrado acadêmico, mestrado profissional? Nós temos um outro vídeo aqui no canal do PPGPE que a gente tenta explicar um pouco isso. Tá? Mas, fundamentalmente, eu acho que mais do que a gente explicar, é interessante a gente falar pelo exemplo, falar por aquilo que nós já produzimos. Tá? Acho que é uma dimensão da praxis, né? Não apenas da teoria ou da prática, mas uma dimensão onde essas questões estão implicadas. E nesse sentido, eu já queria então convidar vocês a compartilhar um pouco com as pessoas essas vivências no programa. Fatos inusitados, coisas que marcaram vocês, no convívio com os colegas, com os meus colegas professores e professoras, as questões de orientação da pesquisa, as definições, os dilemas de fazer pesquisa, a banca de qualificação, né, que muitas vezes o pessoal tem, né, o que entra, o que é essa banca de qualificação, né? As primeiras disciplinas, a proficiência em língua estrangeira, a questão da participação de eventos, né, a apresentação de trabalhos durante o curso. Ou seja, eu estou trazendo aqui um conjunto de coisas para provocar vocês que são típicos desse curso que é muito intenso. 2 anos passam que a gente não vê, né? E o caso da professora Ana Paula ainda é um caso muito exemplar de quem até produziu uma experiência em menor tempo, né? Depois, se quiser, pode falar um pouco sobre isso, porque regimentalmente nós temos 24 meses, mas a partir de 12 meses, dependendo do fluxo e da produção da pesquisa e tudo, a pessoa já pode encaminhar sua dissertação também. Então, eu quero convidar vocês, e aqui é interessante destacar, que nós temos a professora Tanara e a professora Marlina, são da primeira turma que inaugurou, né, o nosso programa, lá em 2015. E quando elas estavam encaminhando a dissertação, a professora Ana Paula entrou no programa, na terceira turma, em 2017. Né? Então, nós temos uma entrada anual no programa, né, e na época que as professoras aqui entraram, nós tínhamos 20 vagas. Desde 2019, nós temos 24 vagas. Por quê? Porque o nosso programa tem uma alta demanda. Né? A formação continuada de docentes, principalmente em nível de mestrado, pós-graduação estricto sensu, pública e gratuita,
ela atrai ainda um contingente significativo de pessoas. O nosso último processo seletivo teve 170 inscritos e inscritas para 24 vagas. 7 pessoas por vaga. Isso é uma responsabilidade muito grande e mostra uma demanda, né, que a gente tem que tratar. Então, lanço isso. Tá? O percurso no mestrado profissional em educação da nossa UFFS. O que vocês destacariam? O que vocês viram do curso? E aqui vale críticas também, vale destacar coisas que a gente pode melhorar. Não tem nenhum problema, porque o caminho se faz caminhando. Não é isso? Então, fiquem à vontade. Quem começa assim? Quem gostaria assim, de abrir assim, essa discussão e a gente fazer uma conversa sobre a experiência no PPGP? Eu posso falar, Thiago? Posso iniciar, então. Eu gostaria de situar que, quando eu ingressei no mestrado, eu estava há 7 anos sem estudar, Thiago. Eu tinha me formado no curso de pedagogia e feito a minha especialização logo que tinha terminado, e estava sentindo muito a necessidade, até porque também tem um tempo de maturação, né? Eu passei por esse tempo de maturação. Eu realmente, a gente sai da graduação muito novo, muito jovem, e a gente demora, pelo menos nas minhas experiências, a gente assim, é nesta carreira que eu quero seguir, é isto que eu quero fazer. Então, eu demorei um tempo para dar um passo maior na profissão. E aí eu me encontro, né, como você disse, com a primeira turma que estava sendo construída, né, o programa sendo construído. E eu tenho a dizer que vivi uma experiência muito bacana de formação, assim, a todo tempo, de interlocução com os meus colegas, com os meus pares, mas também com o corpo docente, né, de maneira geral, onde a gente teve a oportunidade. Eu sempre gosto de citar que a gente entra com os nossos problemas de pesquisa, com as nossas demandas, mas que ela vai tomando corpo ao longo da caminhada. Enquanto você está fazendo as disciplinas, você está tendo a oportunidade de falar, de repensar, e não é no dia que tu entra que o problema está pronto, está acabado, está determinado, que os objetivos estão... Tem todo um processo que vai qualificando. E esta interlocução, ela é muito bacana. Eu vivi com você, claro, 2 experiências de 2 disciplinas, que foi a disciplina metodológica, foi muito bacana, e depois um seminário que a gente vivenciou junto. E estas interlocuções, assim, com o professor, e eu destaco isso, porque também quem conduz as disciplinas, quem conduz, assim, tem um papel interessante no despertar o desejo das pessoas em manterem-se estudando, né? Enfim, a luz, em algum momento, ela acende com essas provocações advindas dos nossos docentes, né? E aí, estas interlocuções, especialmente no nosso seminário, lá no 2º ano, é que eu me senti muito provocada a dar continuidade aos estudos, a pensar em fazer o doutorado, né, e ter sempre alguém a dialogar sobre isso. Como é importante, né, ter, no caso, eu encontrei você, que foi um professor, que eu consegui dialogar, eu quero fazer doutorado, eu tenho pensado nisso, eu tenho pensado daquilo, e isso é muito importante. Nós nem tínhamos uma relação de orientação, por exemplo. E isso é muito bacana, você ter a possibilidade de, ao longo do seu curso, encontrar-se com outros professores e ter seus horizontes ampliados. Então, essa é uma experiência que, para mim, ela foi muito importante, sabe? A convivência, e nesta convivência ter tido, inclusive, o vislumbre de continuar estudando. Ana, Tanara. Eu vou dar continuidade, como eu sou da primeira turma com a Marlina, né? Acho que posso estar complementando essa ideia do começo do nosso curso, né? Então, foi um período bem desafiador, né? A gente estava mudando do seminário para a sede atual agora e ampliada, né? Aí tivemos uma série de desafios, né? Aulas que a gente fazia em outros espaços. Então, eu acho que todo esse processo de construção nos aproximou muito. Falando assim da turma, era uma turma muito unida, né? Muito boa. Tenho saudades, fiz várias amizades. Ainda brinco que saí de Erechim, mas Erechim não saiu de mim, porque as amizades que construí no programa foram muito sólidas e muito boas.
do corpo docente a mesma questão. A gente sentiu um acolhimento muito grande de todos, né? Todos os professores, uma empatia muito grande, porque a maioria de nós, da nossa turma, era professores, né, da educação básica. Era uma turma composta essencialmente por professores com bastante tempo de carreira, não tanto com esse viés de saída da academia, né, Marlena, como a gente dizia, né? Bastante alunos com bastante tempo de experiência docente, mas pouca prática acadêmica. E as interlocuções, as experiências com os professores de acolhimento foi maravilhoso. Então, assim, de destacar de que das interações que vivenciei lá, muitas amizades construí. Então, eu acho que essa questão de que o caminho se faz no caminhar, né? Então, a gente foi construindo essa jornada, esse percurso. O incentivo à produção e as apresentações, e aí os eventos. Então, sou muito grata por tudo isso, porque com certeza o professor Tiago, a professora Adriana, minha orientadora, eram os que mais estavam ali naquele movimento de incentivar a gente a participar, a mostrar quem era a Danara, a mostrar quem era a Marlina, mostrar um pouquinho da nossa pesquisa, a estar divulgando esse conhecimento que a gente estava construindo lá, né? Então foram experiências e momentos de grande aprendizagem e que com certeza carrego agora nos próximos percursos que com certeza vou trilhar. Bom, acho que sou eu. Eu me recordo tanto do processo seletivo, quanto de toda a descoberta, primeiro do programa. A minha filha, né? Ela dizia para mim, mãe, tu tem um sonho, né? Eu fiz três especializações, professor. E fiz 3 graduações. Por quê? Porque eu não me via num estricto senso. Eu não achava, assim, e mesmo até a questão da distância. Pensa, Fontoura Xavier, que é o local onde eu mais fico, né? Porque eu transito em Passo Fundo, eu vou a Getúlio e a Erechim também. Então, Porto Alegre é a nossa opção, né? E daí surge, então, na fronteira sul, o mestrado profissional, que atende justamente essa questão do professor, né? Da educação básica. Então, a minha filha descobre o programa e ela disse, mãe, tenta, vai. Eu disse, mas será que eu consigo? E daí eu me debrucei em cima do edital e comecei, né, um pré-projeto e tal. E o meu sonho desde o início é a formação docente, né? Lutando por essa formação docente do professor da educação básica, né? Então, participei do processo. No dia da entrevista, quando eu tomo uma surpresa, porque eu fui aluna da UPF da pedagogia, fui aluna do professor Jerônimo na pedagogia. Quando abre a porta para a entrevista, que eu olho, eu disse, quem é? Eu não, sabe, meu coração, bom, já estava nervosa, meu coração subiu, mas é o professor Jerônimo. E para mim é um exemplo de pessoa, de profissional. Então eu sempre tive muita admiração. Então nós não escolhíamos os orientadores, né? Na verdade, depois que a gente soube o nome e tal, no resultado do processo seletivo. Quando eu olhei, eu disse, mas olha só, gente, que maravilha. Porque eu já tenho essa relação de admiração mesmo, pela trajetória, pela humildade, pelo conhecimento que ele traz. Então, iniciei o processo, né, estudando. Em seguida, logo houve a escolha do discente, então, que faria parte do colegiado. Eu tive essa experiência também, eu fui representante discente da minha turma, da terceira turma. Então, eu ia mais cedo, acho que nas quintas-feiras, para participar de mais essa experiência formativa, que foi muito importante. Participar de um processo, assim, junto com os professores, nós encontrávamos os professores, né, e vimos o quão é importante a participação discente nos diálogos, né, e o quanto é democrático esse processo dentro de um colegiado. Isso foi muito bom. E sem falar, então, com relação ao que a Marlina falou, que os professores nos inspiram, sim, nós não estamos, então, com o nosso problema de pesquisa, né, bem delimitado, mas aí com a conversa, com as falas, eu nunca me esqueço de uma aula de metodologia que o professor olhou e perguntou, qual é o objeto de estudo de vocês? Quem é que vai fazer pesquisação? E o meu sonho sempre foi a pesquisação.
porque eu acredito nessa questão de que a academia ela tem de dar uma devolutiva para o locus de pesquisa, e geralmente é a educação básica. Né? Nós pesquisamos tanto dentro da área da educação básica, então o que nós podemos dar de devolutiva? Né? Então, a formação nunca foi só minha, na verdade. Eu sempre pensei na formação nesse sentido. O que eu posso dar de devolutiva para a educação básica, para os alunos, para as pessoas, para a sociedade em si. E eu acho que ela vem muito ao encontro da proposta do que o PPG traz para nós. E o mestrado profissional, para mim, essa questão de ter o contato com o objeto pesquisado. Então, você entra em contato e você consegue ali perceber outros aspectos, então, diferentes, e como você pode também. Você, na verdade, se envolve tanto que não adianta essa questão, a neutralidade. A gente sabe muito bem desse aspecto. Não, nós temos justamente uma questão política, né? Algumas defesas que nós temos que assumir enquanto educadores, né, professor? Então, eu só tenho boas lembranças, experiências. Eu participei do grupo com o professor Jerônimo, que é o grupo... É verdade. Professor Jerônimo. Eu lembro. Grupo de estudos. Então, e continuo, esse ano eu continuei até que consegui. Aí, alguns eventos, alguns encontros nossos eu não consegui acompanhar, mas ontem eu acompanhei o encerramento do grupo. O professor Jerônimo e eu temos algumas escritas agora, né? Um artigo nosso que passou na Amped. O professor Jerônimo me apresentou a Amped, eu tenho muito a agradecer também. Então, em Porto Alegre, nossa experiência, eu e a colega Márcia, os colegas, então, nossa, pessoas assim que se encontram bem nessa perspectiva da busca, não só de uma formação, mas também de mudanças sociais. Isso é muito bom. Eu ia dizer, né, Ana, eu acho que a fala de vocês três, elas convergem para essa ideia de vínculos. Eu estou colocando assim de forma plural mesmo, porque são vínculos com a instituição, que a gente acaba reconhecendo esse lugar de uma universidade pública e gratuita, uma universidade federal, que tem um histórico, inclusive, de uma demanda, de uma organização social que se mobiliza dentro de um diagnóstico da necessidade de ter instituições de ensino dessa característica. Vocês se reconhecem enquanto professoras que vão construindo uma autoria, como também pesquisadoras. Então, poxa, escrever textos, participar de grupos, apresentar trabalho, isso é algo que não está no sangue de ninguém, não é uma coisa natural. Isso é uma coisa que a gente constrói. E nós, do campo da educação, sabemos bem disso. Né? Então, e isso tem que ser, muitas vezes, num espaço de tempo que ele é relativamente curto. A gente sabe que um curso de mestrado ele é muito intenso, como eu digo. Né? São 4 semestres, onde daqui a pouco tu te assentou, tu precisa estar encaminhando. Não é isso? E aí eu queria convidar vocês a compartilhar, assim, com quem está nos assistindo aqui no canal do PPGPE, as experiências de banca. Por que eu estou perguntando isso? Claro que o mestrado é muito maior que as bancas, mas a banca de qualificação, mais ou menos no meio do percurso, e a banca final, elas ainda, por serem rituais, né, momentos com algum ritual, e que a gente fica um pouco exposto mesmo, né? A gente está ali apresentando nosso trabalho, a gente está publicamente falando, a gente vai ter avaliação de professores doutores, não é isso? Tem todo um simbolismo também, eu sei. Mas para a gente desmistificar esses lugares, né? Reconhecendo a importância, mas desmistificando. Né? Para quem está pensando aqui em fazer um mestrado, para quem já está fazendo, que está aqui nos acompanhando, pela experiência de vocês, que passaram por isso e parecem muito bem. Né? As pessoas estão olhando aqui, as meninas não estão com nenhuma dificuldade, assim, não ficaram com nenhum trauma, com nada, assim, elas estão até sorrindo, bonitas aqui. Né? Mas eu queria então convidar vocês a compartilhar algumas curiosidades bem pontuais, assim, coisas que da banca, seja da banca de qualificação ou da final, que vocês achariam relevante para a gente tentar desmistificar esses lugares. Né? Como é que vocês sentiram estar ali como a estrela da festa, como eu brinco? Né? Chegou o dia da banca de vocês, se anuncia, vai ali quem orienta, preside a banca, constrói a banca com professores e professoras que vão examinar. Como é que é esse lugar de estar na banca, apresentando a tua pesquisa, e dialogando ali, principalmente na qualificação, né, com as possibilidades de mexer no percurso, de ver o que está faltando. Bancas, o que vocês têm a tratar sobre isso?
Pode começar, Tanara, vamos ver. Então, a banca é um momento intenso da vida acadêmica, né? É um momento em que você se constrói e, ao mesmo tempo, se expõe. É esse momento de um misto de alegria, de ansiedade, de preocupação, porque, ao mesmo tempo em que você está apresentando a sua pesquisa, você convida pessoas pares, né, e professores mais experientes para te auxiliar nessa caminhada. É claro que em todo o percurso de construção do processo de projeto de qualificação, você tem um olhar do orientador, e esse olhar também é muito bom para a gente ir qualificando as nossas ideias de pesquisa, para a gente ir determinando alguns conceitos, para a gente ir se construindo enquanto sujeito, enquanto pesquisador, enquanto reafirmando alguns conceitos, retirando de cena outros, e o momento da banca é o momento que você vai se expor e vai estar recebendo esse auxílio. E na UFES esse momento ainda é mais contagiante, porque você não faz uma qualificação em gabinete, né? Você faz uma qualificação para toda a equipe, para todo o contexto do PPG, é uma banca pública. Então, é um momento mesmo de brilhar. E no sentido de se construir mesmo enquanto pesquisador, porque a gente fica com aquele medo de levar pau da banca, né? De apanhar muito, de dizer algum conceito que está equivocado e aí ser chamado a atenção, até pelo próprio contexto e a construção que se fez da avaliação ao longo da nossa trajetória escolar, né? Porque o momento da avaliação era geralmente o momento onde você tinha que demonstrar o seu conhecimento e aí você estava sendo pontuado, então avaliado, né? E essa questão ainda é um tabu para a maioria das pessoas, porque a avaliação não se dava no sentido de uma construção no teu percurso, ela se dava no sentido de te examinar e te dizer, você é um aluno fraco, forte, médio, baixo, né? Então era essa a ideia inicial que a gente vinha com a ideia da avaliação. E no processo de mestrado, no momento da banca da dissertação, o olhar é outro, que no momento que você entendendo, você não entende assim. Depois, com o passar do tempo e com a construção do processo, você vai entender que é esse a ideia e a dinâmica. Te massacrar ou te inquirir, mas a ideia é te dar subsídios, te fornecer lentes, para que você possa ver o teu problema de outros olhares. Acho que deu esse olhar de outro para a tua pesquisa. Sim. Não, te dá uma travadinha. O que é bem normal aqui no período de internet, isso é bem comum, não te preocupe. Mas deu para entender, acho que grande parte desse momento, inclusive, da gente olhar depois que passou, com algum distanciamento, e perceber o lugar formativo, né, Tanara? Porque esse imaginário relacionado às bancas é uma construção, como tu bem lembraste, remete ao período escolar, das avaliações, das provas, da nota, de tu passar ou reprovar, não é isso? É um negócio que não é fácil. Como é que foi para ti, Ana Paula, as bancas? Bom, eu iniciei em agosto de 2017 e em março de 2018 eu qualifiquei, né? Então, eu e o professor Jerônimo. Aí a defesa foi em janeiro de 2019, foi um período curto, mas a banca de qualificação foi um momento, digamos, de aprendizado, professor, sabe? Foi um momento de trocas. Então, a professora Eliara, a professora Adriana Sanseverino, que ainda eu assisti a primeira banca, acho que foi da Juliana, que a prof. Adriana fez, se não me engano, e tive essa experiência, até eu dizia assim, meu Deus, mas a professora é muito boa, e depois ela foi a minha banca. Para mim, é um momento de aprendizado, é um momento que realmente ali tu compreende, tu se coloca ali na frente de professores que vão te auxiliar nesse processo. Eu acho que tem que desmistificar essa questão do medo da banca, né? É a questão que a colega, que a Tanara falou, né? Do aspecto de ser avaliado, na verdade. Então, nós temos que desmistificar esse processo. Maravilha. Marlina, e as tuas bancas, Marlina? Me conta. Então, Thiago, eu tenho uma experiência assim bem interessante, porque quando fiz a minha qualificação, eu tive a oportunidade, né, com os meus colegas, de ver a banca dos meus colegas, assim, não consegui muitas, né, mas eu tive a oportunidade de acompanhar uma ou duas antes da minha própria banca, e esse é um movimento bom,
um movimento bom, porque a gente, naquele momento, né, primeira turma, que a gente não conhecia e estava se situando, e como pesquisadora também, estava, né, vivendo essa primeira experiência. Todo mestrando, né, vai viver isso pela primeira vez. Então, conhecer um pouquinho a banca dos outros, entender que dinâmica, e eu me recordo muito de uma frase que o professor Jerônimo fala, que esta é uma aula magna, é uma aula muito especial, importante, né? Uma das melhores aulas é a aula da qualificação. E entender que o teu trabalho ele vai passar por um outro olhar de outras duas pessoas minimamente qualificadas naquela temática. E eu aproveitei muito, Thiago, aproveitei muito, porque o que as professoras, e o professor Jerônimo foi minha banca, e a professora Vera Placo, que é uma referência em educação, e é a hora que a gente compõe as nossas bancas, que a gente tem essa oportunidade de compor junto com os nossos orientadores, quem será a nossa banca, aí depois que as pessoas aceitam, a gente não dorme mais, né? Assim, pensando como vai ser esse dia. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito bonita, assim, de realmente eu consegui fazer um movimento depois, como a Tanara chama atenção, de me debruçar de novo no meu trabalho e ir amarrando ponto aqui e também entendendo, né, Thiago, que a gente aceita algumas coisas, que a gente não aceita outras, que a gente discute com o nosso orientador o que a gente vai manter, porque a banca, ela, qualificar não significa acatar todas as coisas. Você também, como pesquisador, tem as suas defesas, né? Então, a gente faz essa construção coletiva com o nosso orientador. E foi, para mim, muito importante. E na banca de defesa foi um momento lindo, né? Um momento lindo porque tá, assim, eu sempre digo assim, o teu trabalho chega a esse momento, tenha pontos de ajuste, que você tem mais alguns dias para fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, mas ele já andou. Chegar na defesa é a consagração de um trabalho, né? Então, eu acho que... E o que eu tenho aprendido agora nas experiências de doutorado, ouvindo as bancas e indo nas defesas, que é um movimento que eu tenho feito muito, porque tu aprende muito, assim, e eu aprendo, assim, dessa forma, captando aqui e ali, é de que a gente tem... Perdi o que eu ia falar, Thiago. Perdi o que eu ia falar, desculpa. Não, o aprendizado das bancas no doutorado, tu estava falando. E tu vai aprendendo também, acompanhando as bancas agora dos teus colegas, né? Isso, acompanhando os meus colegas e... isso aí, eu lembrei. Que também, às vezes, a gente quer dar conta do mundo com a nossa pesquisa de doutorado e de mestrado. A gente quer dar conta do mundo. E eu ouço muito, 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 Thiago, deixa isso para o doutorado, deixa isso para o pós-doc, deixa isso para um outro momento. Concentra-se naquilo que hoje é possível. E como é bom pensar, né, que, ok, uau, que leve, né, Thiago? Não precisa ser, assim, um estresse, né? Em tese não precisa, mas a gente tem essa tendência mesmo, né? E é uma construção que a gente procura trazer, de que sempre os nossos temas de pesquisa, eles têm uma definição que é uma caracterização ampliada. Um tema, ele é ampliado. Quando a gente vai definindo as nossas questões de pesquisa, o nosso problema, os nossos objetivos, nós vamos delimitando esse tema. Ou seja, dentro desse tema que cabe muita coisa, o que eu vou me deter? E no momento que eu fiz esse recorte, como a gente chama, é claro que muita coisa interessante naquele momento não vai ter a ênfase. Mas alguma coisa interessante a gente capta, e aí qual é o nosso desafio? Criar um corpo lógico, criar um quadro teórico-metodológico que faça com que, ao fim e ao cabo, o nosso investimento, a nossa investigação, ela chegue a algumas conclusões e que a conclusão por si só ela não se explica, ela se explica pelo processo da sua construção. É isso que vai lhe dar legitimidade. Com uma coisa extraordinária da gente se dar conta, que a nossa contribuição é mais uma no jogo científico para tentar identificar problemas, enfrentar situações, lançar olhares sobre determinadas perspectivas, e por isso que nós nos filiamos teoricamente, epistemologicamente, por isso que a gente faz movimentos, né, que a gente vai se compreendendo nesse processo. E o que é mais bonito? A gente ler autores e autoras para a gente ser um, para a gente ser uma. E aí eu queria provocar vocês também nisso.
e queria já te ouvir, Ana. Como é que tu te vê nessa construção como autora? Nessa relação entre professora e pesquisadora? Tá? Como é que tu tem te visto como autora? Seja na escrita, na fala, em eventos, agora como professora universitária, né? Como que tu te vê como autora, como referência? Como é que é esse lugar? E depois eu quero ouvir a Tanara e a Marlina sobre isso também. Acho que agora eu consegui. Estão me vendo, ouvindo? Tranquilo? Eu apertei em outro lugar aqui. Bom, professor, esse movimento, né, da autoria, da pesquisa, eu acho que ser pesquisador é olhar, então, para essa perspectiva do já conhecido e perceber outros aspectos dentro desse contexto, né? Então, eu tenho algumas produções agora com o professor Jerônimo, que depois a gente fez, além do artigo da Amped, a gente tem um capítulo sobre Marta Nussbaum e Paulo Freire, porque eu sou uma freiriana, então a minha base também é em Paulo Freire, né? Professor Jerônimo também. Então, qualquer pessoa que, digamos, ler o nosso trabalho, a nossa dissertação, vai perceber esse aspecto. Então, o lugar, enquanto autor e pesquisador, é justamente buscar, a partir dessas problemáticas que a gente percebe no contexto, né, teorias que dialoguem com essas problemáticas, né, e produzir algo que chegue até as professoras, até que chegue ao público, né, que realmente faz parte desse processo, dessa construção social das problemáticas, né? Porque não adianta ser a pesquisadora e não produzir nenhum material que dê conta, né, de chegar ao público realmente, às pessoas, aos sujeitos desse processo. Então, eu acho que o principal foco realmente é a produção, a participação em eventos. Eu participei esse ano via Meet, via online, de várias atividades. Uma delas é o seminário de mediatização, porque eu também sou apaixonada por esse aspecto da influência das mídias, né, na constituição do homem. Então, eu participei na Unicinos, então a gente continua participando, que vai até janeiro. Participo do GEPS, que é o grupo de pesquisa que se refere ao ensino superior, coordenado pelo professor Altair, pela professora Karina Toneto, pelo Evandro. Então, a gente tem de não ficar parado nesse sentido, né? Então, você é pesquisadora, você é autora, você tem que produzir algo que chegue até os sujeitos pesquisados. Muito Nesse bem. sentido que eu me vejo, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, nós estamos aqui conversando e trocando experiências, não há perguntas e respostas normativas, né? Mas, Marlina, como é que tu te vê nessa tua construção como autora? E aqui nós estamos falando não só do teu lugar como sujeito político, que tu és, ainda mais agora dentro de uma perspectiva de abrir um mandato como vereadora, com toda a importância também de tu teres uma votação, de tu fazer história como uma vereadora, uma mulher negra que leva causas tão importantes na nossa sociedade contemporânea, mas a tua construção, Marlina, como autora desse campo acadêmico, como é que isso foi se dando para ti e talvez o lugar do mestrado nisso? Então, Thiago, eu tenho ao longo desse período, né, de 5 anos para cá, né, desde que eu ingresso no mestrado, vivido essa relação e compreendido esse lugar novo que, como de autoria, de alguém que está se relacionando com um conhecimento sistematizado, agora num outro lugar, que é o lugar da academia, como alguém que está produzindo também, como alguém que está se desafiando a ler e a escrever, né, numa intensidade maior. Eu vejo isso também e gosto de pensar nessa construção como um processo de muita generosidade, sabe, Thiago? Quando eu leio, quando eu me aproprio da palavra do outro, quando ela chega em mim, quando ela produz em mim, provoca em mim a ponto de eu também querer me construir nesse espaço, ou me provocar a ponto de despertar em mim também, né, o processo de escrita. Então, assim, são relações que, ao longo de 5 anos para cá, que é do tempo que eu ingresso no mestrado e venho
vivenciando isso, que às vezes me coloca em conflitos muito grandes, né? Que me traz responsabilidades também, porque quando eu vivo a experiência hoje, Thiago, por exemplo, acho que eu já tive a oportunidade de falar para ti, que eu pego eu digito o meu nome lá no Google e eu vejo o meu texto aparecendo, minha pesquisa de mestrado servindo como referência para outros trabalhos, né? Então, eu já vejo esse movimento, eu já vejo essa experiência sendo compartilhada, né? Então, isso é muito importante. E o mais interessante, Thiago, é o seguinte, quando a gente chega lá e se depara, por exemplo, nós que fizemos um mestrado profissional e que no senso comum as pessoas têm essa dúvida, né, do quanto cientificidade vai ter o meu trabalho ou não, quando eu olhei o edital e eu me deparei pela primeira vez com essa nomenclatura ao fazer a minha busca pessoal, eu vi muita possibilidade nesse mestrado, porque ele vinha ao encontro desta pesquisadora que estava iniciando, mas que era vinda da escola, porque eu sou uma grande defensora que nós da escola pública, da educação básica em especial, temos muito a contribuir ao campo a partir das nossas praxis, a partir da nossa autoria. Então, a nossa autoria é uma possibilidade da escola adentrar esse mundo e só o nosso programa, ele tem experiências lindas aí, né, do quanto a escola, o mundo da escola, e a partir das nossas autorias ele vai se materializando. Então, nessas relações todas, eu tenho vivido essa minha construção, e hoje nas infâncias, né, nas infâncias negras, onde eu tenho me dedicado a pensar, e que a gente tem muito a dizer, que a escola informa muito, né, é muito lindo, eu acho muito lindo, sabe, Thiago, esse processo de ser alguém advinda da educação básica, se escrevendo, falando, anunciando, desse lugar, acho fantástico. E, Marlina, esse é um dos objetivos que está na raiz da construção deste programa de pós-graduação, que é a relação com a educação básica, com a formação continuada de professores e professoras, e, inclusive, a perspectiva profissional, longe de ser esse imaginário com algum grau de preconceito que já foi maior e cada vez está menor, mas com a ideia de que exatamente esse programa iria ao encontro das diretrizes da CAPES, da própria história da UFFS, que tem nos seus princípios fundantes a ideia da qualificação da educação básica e da formação continuada de professores e professoras. Então, ele é um curso que foi pensado por um grupo de trabalho lá em 2014, que, inclusive, tem uma curiosidade histórica. O nosso curso ele foi aprovado e recomendado pelo Conselho Técnico-Científico da CAPES no dia 12 de dezembro de 2014. Portanto, há exatos 6 anos. Nós estamos aqui gravando, né, isso é importante ser dito, nós estamos gravando esse diálogo aqui numa manhã de sábado, dia 12 de dezembro, e eu acho que é importante registrar isso, porque nós estamos envolvidos com a coleta CAPES, e eu fui revisar todos os documentos, claro, do programa, e me dei conta de que o programa ele inicia em agosto de 2015, a Tanara e a Marlina estavam nesse início, só que ele foi aprovado ainda durante o mês de dezembro de 2014, exatamente no dia 12/12 de 2014, né? Exatos 6 anos atrás da nossa temporalidade de hoje. Então, esse compromisso, essa concepção, que é um compromisso político, se desdobra num compromisso epistemológico, conhecimento, e também metodológico, ou seja, para que e para quem nós produzimos conhecimento, que é um pouco o que a professora Ana Paula falava, do compromisso da universidade, essa devolutiva, como a gente fala. E nesse ponto, Tanara, tu também vens com uma trajetória de uma formação, de te reconhecendo como professora e de alimentando um desejo dessa autoria e desse lugar também acadêmico. Como é que se foi se construindo isso, Tanara? Como é que está se construindo a Tanara autora, a Tanara que produz conhecimento porque vive o conhecimento? É um desafio pontual, né, do dia a dia da gente, que a gente tem que estar integrando aos outros movimentos, né, de professora, de mãe e de todo o contexto vivenciado, né? Então, a gente tem que estar integrando esse contexto de autora a todo um contexto já de vida que a gente possui.
e com certeza é desafiador, né? O momento de se apropriar, de se construir mesmo enquanto pesquisador, mas também para mim é um momento de devolutiva, é um momento de estar mostrando o que eu pesquisei, de estar conversando com outros colegas, de estar demonstrando que é possível sim para o professor da educação básica fazer pesquisa a partir do nosso contexto, do que a gente vivencia. Porque vivenciamos no chão da escola, no sentido bom do chão da escola, né? Vivenciamos o nosso lugar de fala, todo esse processos interessantíssimos de pesquisa. Então, nos falta mesmo, às vezes, esse olhar e essa consciência de sistematização desse problema vivenciado, que é um problema nosso naquele momento, mas que também pode ser um problema de outras pessoas, e que, de repente, o nosso olhar pode estar colaborando na qualificação ou mesmo na resolução das dificuldades de pesquisa de outras pessoas e das dificuldades que ela vivencia no seu dia a dia. Então, é um processo, ao mesmo tempo, desafiador e que se constrói também com os pares, né? Acho que a Ana Paula e a Marina colocaram dessa questão dos grupos de pesquisa. Então, eu faço parte do grupo do GPJAI, a equipe é da UFSC, junto com a professora Adriana, né, minha orientadora. Então, eu acho que esse movimento que você se faz nos grupos de pesquisa é muito interessante porque ele nos motiva a produzir, né? Porque no nosso dia a dia de vivências em sala de aula e de outras tarefas próprias da vida, a gente acaba se distanciando um pouquinho da autoria. Então, esse movimento de se manter integrado, se manter em conversa com os nossos pares, faz a gente estar se desafiando a produzir e a estar levando um pouquinho do que a gente construiu para outras pessoas. Porque essa produção, nada mais que, para mim, não é nada mais que isso, né? Tá podendo conversar com as pessoas sobre aquilo que eu fiz, o que eu já sobre o meu percurso, sobre as minhas expectativas, as minhas ideias, que podem não ser as melhores, mas é que estão se construindo nesse processo. Não tenha dúvida. E essa capacidade de nós sistematizarmos experiências, que inclusive esse é um método bastante interessante do campo da educação popular, a partir de Oscar Hara e outros e outras, né? Ele é muito relevante para a área da educação e que a gente não apenas seja pessoas pesquisadas na nossa atividade, mas que a gente também produza, né, o conhecimento a partir dela. Isso é muito relevante. Para a gente ir encaminhando aqui a nossa conversa, muito agradável, né? Estou aqui com as 3 professoras que foram mestrandas e hoje mestras pelo nosso programa de pós-graduação. Eu acho que é importante até para que, de certa forma, é mais um passo nessa caminhada de vocês, né? Que vocês também aqui representam. Eu sempre digo que exemplos e modelos são muito... Eu não gosto de trabalhar com essa perspectiva, mas sim colocar a viabilidade de questões que muitas vezes nós viemos de uma categoria que vem tendo perdas da sua autoestima, de reconhecimento social, que vive com uma contradição, ao mesmo tempo que, em geral, as pessoas acham que a escola é essencial, que todo mundo quer ter boas escolas para os seus filhos e para suas filhas, ao mesmo tempo ninguém incentiva muito seus filhos e filhas a serem professores e professoras, né? A gente convive com uma imagem que se constrói, né, de uma categoria que tem muitas dificuldades e, ao mesmo tempo, nós somos centrais para qualquer projeto de país, seja ele em qualquer direção. Então, nós estamos aqui com professoras da educação básica, que se reconhecem a partir desse lugar, das suas distintas formas de colocação, e que aceitaram o desafio da sua formação continuada em nível de pós-graduação e que chegam ao estágio mais alto da formação escolar. O pós-doutorado ele é um estágio, ele não é um diploma. Por isso que muitas vezes a gente faz um doutorado e faz alguns pós-doutorados, dependendo das circunstâncias. Porque os pós-doutorados, eles são um aperfeiçoamento do doutorado, eles não são um título. O título terminal maior do nosso sistema escolar é o doutorado. E eu gostaria, então, de convidar vocês, e começo até pela Tanara, né, que falou por último, mas, Tanara, o que te mobiliza a pesquisa hoje? Né? Tu és uma doutoranda hoje em educação, mas falou aqui da importância dos grupos de pesquisa, muito bem destacado. Inclusive, não é porque terminamos o mestrado que a gente tem que se afastar dos grupos todos, pelo contrário, a universidade ela é um contínuo, permanece à disposição. Mas então o convite é para vocês contarem brevemente, em linhas gerais, o que vocês continuam pesquisando, qual é a pesquisa de vocês no doutorado, né? E se tem alguma articulação que vocês já vinham fazendo no mestrado, se é um tema diferente, né? Eu acho que é legal, assim, situar para as pessoas, para a gente ir fazendo
o encaminhamento desse nosso bate-papo, desse nosso diálogo do PPG-PE. Tanara. Bom, o processo de autoria é muito desafiador, né? E o sonho de mestrado e doutorado era uma coisa que trazia desde a infância, da infância pobre, né, aqui em Ponte Serrada, onde a gente via na educação uma possibilidade de estar ascendendo, inclusive socialmente, porque na minha época escolar, ouvia dos professores que a educação era a saída. Então, essa vontade de fazer um curso de mestrado e doutorado já vem de lá. Mas ela foi aprofundada, né, na questão de quando a universidade surgiu no oeste, aqui mais próximo ao oeste de Santa Catarina, pela questão de que antes os cursos de mestrado e doutorados eram em Florianópolis. Então, a nossa distância geográfica de Florianópolis é muito grande, e para uma professora, no contexto de assalariamento que a gente vive, você se pagar uma universidade, pagar um curso de mestrado e doutorado, é uma realidade ainda bem distante, né? É um curso caro, é um curso que, infelizmente, é para poucos, na perspectiva das iniciativas privadas, e então é um sonho que a gente às vezes vai postergando em função desse contexto. Mas o fato da universidade ter surgido numa proximidade maior, que é o contexto de Erechim, né? Tanto Chapecó quanto Erechim, mas Erechim também, para a gente aqui na nossa região, também fica um contexto prático. Então, foi um dos motivadores. E a continuidade pela pesquisa é esse movimento mesmo de estar dando devolutivas, de estar ampliando o nosso referencial, de estar nos construindo, de estar melhorando as nossas práticas. Eu acho que o mais importante é estar melhorando a prática e estar construindo no nosso espaço de pesquisa. Então, iniciei no doutorado nesse ano, ainda sou bem fresca. Deu um cortezinho na Tanara, que é normal, né, nesses tempos de internet, de redes, e bem quando ela estava falando que está fresquinha no processo de doutoranda, né? Quando ela voltar, a gente conclui com a Tanara. Mas, Marlinda, tu tá fresquinha ainda como doutoranda ou já nem tanto? Eu estou partindo, acho que para o grupo das veteranas do doutorado, Thiago. Terminei esse semestre, terminei o segundo ano do doutorado agora, e estou, ano que vem, indo para o terceiro ano. Então, agora é o momento em que, de fato, terminei os créditos, né? E, de fato, então, agora eu me preparo para a qualificação nesse terceiro ano, e no ano que vem, né, no próximo, a defesa. Então, eu pesquisei no mestrado a formação continuada das coordenadoras e coordenadores pedagógicos aqui da minha rede municipal. Eu sou uma coordenadora, o problema veio desse lugar de coordenação pedagógica, questionando, né, a formação do coordenador e da coordenadora na infância. O que eu trago para o doutorado, né? Eu não dou uma continuidade na perspectiva da formação, mas o meu problema de pesquisa hoje, a minha pesquisa hoje, ela informa muito, ela continua muito trazendo a escola. A minha orientadora, inclusive, ela fala assim: você tem os dois pés cravados na escola, e os problemas mobilizadores, eles não descolam assim de você nesse processo. Então, o que eu investigo hoje? O PPGE da UFPR, ele é um programa bem antigo, ele tem 45 anos, ele tem 7 linhas de pesquisa, ele tem em torno de 400 estudantes, né, que giram em torno do PPGE. Inclusive, em Curitiba, ele não fica, o PPGE, em educação, ele não fica na reitoria, no prédio da reitoria, ele fica, inclusive, num outro espaço, precisou-se ter esse espaço exclusivo para atender as 7 linhas do PPGE. Então, eu fiz a escolha, Thiago, de ir para uma linha de pesquisa em educação que se chama Diferença, Diversidade e Desigualdade Social em Educação, porque eu saí muito convicta do mestrado, que eu queria fazer uma pesquisa numa área que tivesse um impacto social muito grande e que estivesse dialogando com a educação com as crianças pequenininhas, que é o meu lugar da educação infantil, né? Então, eu investigo hoje, o meu tema é infância e raça. Então, eu venho discutindo a educação das relações étnico-raciais
e hoje especificamente discutindo na faixa etária de 0 a 3 anos, porque a educação infantil ela é consolidada, ela é a primeira etapa da educação, e na perspectiva racial, que não é uma coisa que só está voltada a pessoas negras, mas ela abrange a questão das pessoas brancas e das pessoas negras. Então, como que na infância, na pequeníssima infância, isso se dá nos processos educacionais? Então, essa é a minha investigação. É um desafio, lógico, porque muito pouco de trabalho, de pesquisa, a gente tem voltado para essa faixa etária de 0 a 3 anos, que, como uma militante da infância que sou, tenho toda uma questão assim de que nesses primeiros momentos a gente é necessário ter um trabalho forte, né, em todas as perspectivas, né, não é a especificidade de 0 a 3, ele diz muito, informa muito, e é um primeiro momento extremamente importante, né, na vida escolar das crianças. Então, essa é o que eu tenho me dedicado. A pandemia, ela está influenciando na minha pesquisa, na minha metodologia, principalmente, Thiago. Então, aquilo que eu me propus inicialmente, eu não posso correr o risco de manter, porque eu posso não ter público suficiente. Eu estou tendo que repensar a engenharia metodológica em função do isolamento social, da Covid, está influenciando, inclusive. Claro. Esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado também nas nossas pesquisas de mestrado aqui, que tem quase todas elas, praticamente todas, tem essa dimensão empírica, né? Tem essa dimensão do campo, de estar com sujeitos e instituições, e que neste momento realmente nós precisamos ter todo um cuidado, né? Aliás, estamos falando ainda aqui num contexto de final de ano de 2020, onde ainda nós temos uma indeterminação muito grande por uma ausência de política, né, de saúde pública para enfrentar a pandemia como se deve no nosso país. Que outros países do mundo, e até mesmo da nossa América Latina, como é o caso da Argentina, como é o caso do Uruguai, já tem políticas estabelecidas com prazos, inclusive. E no nosso país, nós enfrentamos, inclusive, negacionismos em relação à gravidade do tema e o tratamento científico adequado que deve ser feito. Né? Eu ia chamar a Tanara aqui para fazer um complemento, mas a gente está com o sinal dela fraquinho de novo, daqui a pouco ela consegue, e a gente faz o complemento, mas, professora Ana Paula, né, os teus temas que hoje te mobilizam a pesquisa, né, e como é que tu tem, então, te dado conta dessa condição? Bom, eu sou uma aluna nova do doutorado, né? Eu iniciei na pandemia agora, em agosto, segundo semestre de agosto, no doutorado em educação do PPG Edu da UPF. Meu orientador é o professor Altair, outra pessoa que eu também admiro muito. A linha é políticas educacionais, então eu trago a questão da formação docente, que foi um dos objetos, na verdade, objetos de estudo do curso normal, uma das categorias, então, trabalhadas na dissertação de mestrado e na pesquisa, que foi a formação continuada no estágio curricular. Então, a gente fez todo um processo de formação dentro do estágio, onde os alunos apresentavam as problemáticas, né, que eles encontravam ali na realização do estágio, e nós fazíamos a formação, os debates, os diálogos a partir dessas problemáticas. Agora, então, mediante toda a atual conjuntura da BNCC, eu trago para a pesquisa a formação docente dos cursos nos cursos de pedagogia, então agora uma formação docente em nível superior, a partir então das divergências e convergências da BNC Formação, né, que foi também produto de todo esse processo da Base Nacional Comum Curricular, e chegou então à formação dos professores por habilidades e competências. Então, a gente pretende fazer um estudo a partir de como, então, as universidades aqui da nossa região, elas estão se adaptando, ou fazendo alterações, ou não fazendo alterações, o que elas têm, então, de divergência, de convergência com esse documento, né? E porque agora, então, a base que antes era só da educação básica, ela adentra a formação de professores, a partir desse viés
das competências e habilidades. Então, a gente pretende esmiuçar algumas categorias, né? Uma delas é o termo competência, que eu estou me debruçando sobre ele nesse período, e também a questão desse documento, a análise esmiuçada do documento, a BNC Formação, além de estudar a BNCC, o RCG, que é aqui do Rio Grande do Sul, a BNC Formação, ela teve uma versão que eu consegui com um professor do Instituto Federal, entrei em contato com ele, uma versão preliminar, que tinha uma outra visão, e depois ela foi alterada, né? Então, mudando a ênfase, o enfoque para a questão das habilidades e competências do professor. Então, a gente se debruça sobre esses documentos, faz a análise deles e também faz a pesquisa de campo com os cursos de pedagogia. Seriam professores, pensamos 2 professores, os coordenadores pedagógicos também, que fazem parte desse processo de formação dos professores, mas em nível superior. Não abandonei a formação docente. Não, claro. Mas vão mudando, né, as tuas ênfases de pesquisa. A professora Tanara está com alguma dificuldade no sinal, o que é típico dos nossos contextos, né? Somos um país ainda com uma oferta de internet muitas vezes cara e de qualidade duvidosa, da iniciativa privada, né? E que tem desafiado a própria oferta de ensino remoto desse contexto de pandemia nas escolas públicas, principalmente, mas também nas universidades. De qualquer maneira, penso que nós conseguimos aqui fazer um painel de discussões, conseguimos aqui minimamente apresentar, né, possibilidades das pessoas perceberem como é possível, né, se programarem, fazerem um movimento no nosso curso, que é público e gratuito, e após o mestrado, inclusive, a continuidade dos estudos em nível de doutorado, não necessariamente em doutorados profissionais, que também é uma categoria que tem uma legislação específica e atualizada sobre isso. Na área da educação, nós já temos 3 doutorados profissionais com oferta no país. E quem sabe, né, a curto prazo, médio prazo, dependendo da avaliação quadrenal da CAPES, o nosso programa também tem como uma de suas metas a ofertar um curso de doutorado profissional em educação, né, assim que nós tivermos as condições, né, técnicas, acadêmicas para fazer isso. Então, nesse sentido, quero até consultar a Tanara, nós não tivemos, mas tu nos escuta e tem condições de nos falar para fazer a tua despedida? Sim, tu consegue me ouvir? Conseguimos te ouvir. Ótimo. Então, assim, eu só queria comentar que eu entrei no PPG em meio à pandemia, num processo seletivo onde eu não conheço a UDESC, ainda assim como acadêmica, né? Porque foi durante todo o processo seletivo ocorreu por meio online, todas as aulas estão ocorrendo da mesma forma. E me inscrevi para a linha de políticas educacionais, ensino e formação, até porque deriva um pouquinho do meu trabalho na UFES, né, onde eu fiz uma pesquisa também em ação, voltada à formação de professores, e que também teve voltada ao meu campo de trabalho, que é a educação de pessoas jovens, adultas e idosas com deficiência intelectual. Então, no doutorado agora, sou orientadora da professora Giovana, e a gente está no processo de redefinição do objeto de pesquisa, porque às vezes a gente entra com um objeto muito amplo, e então também no doutorado a gente vivencia esse processo de redefinição, né? E mais uma experiência maravilhosa, da qual eu tenho muita gratidão por todos os professores e toda a equipe da Universidade Federal da Fronteira Sul, que com certeza me encaminharam e me trouxeram a esse momento, porque a qualidade, como já mencionei em vários outros contextos, e reafirmo aqui, é excelente. A postura e a empatia dos profissionais em atuação também não há o que se discutir. E as mudanças são geradas não só para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal, de forma que sou uma defensora e uma divulgadora de todo o trabalho realizado, incentivando o pessoal da nossa região aqui a estar participando dos processos seletivos, né? E com muito orgulho dizendo que fiz parte dessa história e que pretendo continuar colaborando, até como uma devolutiva de todo o investimento público, né? Que foi feito também para que eu me tornasse uma pesquisadora, e estar colaborando sempre com os nossos pares da educação básica, dos nossos pares da educação especial, de estar demonstrando para as pessoas que é possível, sim, a gente se formar, é possível, a gente ter uma educação de qualidade, com um ônus melhor, e é possível, enquanto professor, ser também um pesquisador,
e está trazendo essa devolutiva justamente para a nossa prática, porque as universidades têm uma grande leva de pesquisadores, que com certeza vai ser aumentada aí com o pessoal que está se formando no doutorado, mas eu acho que a educação básica também precisa de doutores, que a educação especial também precisa de doutores, que a educação infantil também precisa de doutores, e que os doutores na base vão qualificar ainda mais o processo. Então, a intenção é estar convidando os pares, convidando os nossos colegas trabalhadores de educação, os nossos colegas professores, estar lembrando que o curso de mestrado da Universidade Federal da Fronteira Sul abre a possibilidade também para a educação em outros contextos, não só a educação no sentido escolarizado. Então, isso é um diferencial muito grande, porque a educação no sentido amplo se dá em diferentes espaços. Então, eu acho que a gratidão é enorme aos colegas, a minha orientadora, a professora Giovana, hoje, a minha companheira de trabalho também, ex-orientadora, a professora Adriana, ao professor Tiago, ao professor Florival, a professora Tânia, que compuseram a minha banca, e a todos os professores que, de uma forma ou de outra, ao longo da minha trajetória, do meu percurso profissional, me ajudaram a me construir, então, como pesquisadora e também como uma profissional. Então, meu agradecimento sincero e a esperança de estarmos juntos, de repente, fazendo um encontro do programa aí com egressos, com ingressantes, com todo mundo, no momento festivo, logo assim que a gente quer as condições de saúde permitirem. Essa é a ideia. Mas que bom, Tanara, só uma correção do teu tempo verbal, né? Tu ainda faz parte da história do programa. Né? Tu não... Só uma correção do tempo verbal, porque de fato, como eu comecei falando, eu gostaria de encaminhar a nossa conversa. O programa de pós-graduação numa instituição pública federal é um programa feito por pessoas, trajetórias, experiências, contradições e sonhos. Né? E isto é o âmago do nosso trabalho, isto é a nossa razão de ser. As questões burocráticas, a gestão, que nós temos que cuidar, nós vamos cuidar. Mas o fundamento é esta relação e é momentos como esse, do qual eu tenho muito orgulho das professoras aqui, dos colegas delas, que também se passaram aqui, todos e todas contribuíram para que a gente tenha essa experiência que eu tenho convicção que vai se desenvolver e vai se qualificar, mesmo num cenário muito difícil para a educação pública. Isso precisa ser destacado porque é uma questão conjuntural e talvez até estrutural. Darcy Ribeiro falava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Né? É algo que vem de uma disputa no âmbito da sociedade e nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre atuantes e para isso nos qualificarmos, termos argumentos e ações concretas. Isso ajuda muito e se nós não conseguimos mudanças estruturais e elas nunca são de curto prazo, nós vamos contribuir sim para cenários positivos. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite foi feito de uma forma até relativamente rápida e teve um aceite na hora das professoras, e isso mostra o carinho que elas têm, o compromisso que elas ficaram, e que essa passagem aqui conosco, que a gente sempre tem as portas abertas para cursos de doutorado, quem sabe para vocês serem nossas colegas, minhas colegas, como docentes aqui da nossa universidade, para vocês continuarem participando em bancas conosco, de graduação e pós-graduação, os nossos projetos de pesquisa e de extensão, e também, isso que a professora Tanara falava, é algo que está no nosso horizonte. Já estava para 2020 e não foi possível uma reorganização do nosso seminário de socialização de pesquisas para um evento, né, com um pouco mais assim de conteúdo, não que o seminário não tenha até agora, mas que integre as linhas de pesquisa, egressos e egressas, que traga a comunidade para conhecer tudo que nós fizemos no nosso programa de pós-graduação. Então, para mim é um momento muito interessante, tenho certeza que vai ser um vídeo muito assistido, né? As pessoas têm muita curiosidade, e não tenho dúvida que para nós, o programa de pós-graduação profissional em educação, nós temos muito orgulho da trajetória de vocês. Né? Vocês são fundamentais para a gente, inclusive, ter um ânimo de continuar o nosso trabalho. Porque tem vezes que a gente parece que perde o fôlego, né? A gente rema muito contra a corrente. Mas a gente vai ficando forte, né? Cada vez mais também. Então, professora Ana Paula Pinheiro, né? Nossa mestra, doutoranda pela UPF, professora universitária, professora da rede estadual, formadora de outros professores e professoras, muito obrigado pela presença e até uma próxima, viu, Ana? Fica bem. Professora Marlene Oliveira, vereadora eleita da cidade de Brusque, histórica, né, eleição da Marlina,
como militante, né, como da mulher negra, da causa da diversidade, de um alargamento cultural tão essencial, doutorando da Universidade Federal do Paraná, nossa egressa também. Uma satisfação enorme estar contigo. E que bom, Marlena. Obrigado mais uma vez por estar aqui no PPG. E a professora Tanara Zatti, também é uma figura muito querida, muito, né, sempre muito solícita, muito presente nas nossas atividades. Espero que continue assim. Hoje doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina, nossa egressa também, que eu tive a felicidade de compor a banca. Aliás, a banca da Tanara foi uma banca, parecia um trabalho assim, de auditório. Assim, chegava, quase nós tínhamos que trocar de sala, porque estava muito concorrido, e isso mostra o carinho e o respeito profissional que a Tanara tem também. Muitas pessoas que vieram na banca dela depois se aproximaram de alguma forma ao programa, que vieram lá de Ponte Serrada, município dela aí do Oeste Catarinense também. Pessoal que nos assiste, muito obrigado pela presença, né, por estar aqui conosco, e fiquem ligados e ligadas que nós teremos mais conteúdos interessantes aqui no canal do nosso programa de pós-graduação profissional em educação. Um grande abraço, se cuidem.